Eles os disseram bom dia, mas eis que eu vos digo muito bom dia. E lemos hoje Provérbios capítulo 29, começando no versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando as pessoas estão tentando te falar, as pessoas estão tentando te ajudar, as pessoas estão te dando os bons conselhos dessa vida, e você, minha maravilhosa criatura, decide não ouvir, decide não aprender com os que tentam te ensinar, quem tem essa atitude orgulhosa, infelizmente um dia vai aprender do jeito difícil, e daí não esquece mais a lição. Eu vou contar pra vocês que eu trabalho com os adolescentes aqui, tem um pouquinho dessa atitude. Eles acham que sabem mais que todo mundo. Eu não fico nem tentando mostrar que eles estão errados, porque eu sei disso. A vida vai ensinar essa lição para eles. É só uma questão de tempo. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro das prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Amigo de impostos é o ganancioso. Esse aqui é aquele versículo que pega todo brasileiro. Parece que foi escrito para nós. A gente lê e fica tipo... O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. As minhas piores lembranças de Curitiba pegar ônibus com torcida organizada. Vamos falar de alvoroço. Se o homem sábio discute com o insensato, quer esse se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Pensa numa discussão longa. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal ilha reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Quando um descobre que dá certo mentir, quando um descobre que dá certo roubar, quando um descobre que dá certo ser desonesto, outras pessoas começam a procurar o jeito fácil de fazer as coisas, mas o problema é que o jeito fácil de fazer as coisas, quando é desonesto, desaba sobre as pessoas. E as pessoas veem o resultado aparente e rápido e pensam que é uma boa ideia, só que não sabem que vai dar ruim para todo mundo uma hora. O pobre e seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Sim, a Bíblia fala de vara, de disciplina. E você pode falar o que você pensa, pode falar que você acha horrível. Eu sou uma criança que foi varada, disciplinada, e eu sou extremamente grato por isso. Existe um motivo pelo qual a lei restringe que qualquer pessoa faça tatuagem antes dos 18 anos sem autorização dos pais. Por quê? Porque antes de atingir essa idade, obviamente, a criança não consegue ser consequente, não consegue ponderar o tamanho dessa decisão, e isso é tão óbvio que a lei restringe isso. Agora, você não pode fazer uma tatuagem porque da criança, quanto mais decisões muito mais sérias a respeito do futuro, a respeito da sexualidade. A verdade é que a criança, apesar de mostrar quem é, não sabe o que quer, e é completamente necessário haver auxílio dos pais, auxílio dos seus guardiões, seja lá quem for que é responsável por essa criança. A disciplina cumpre um papel importante. Tenho vários amigos que seus pais quiseram poupar eles e ser legal e acharam que ia dar certo. E, infelizmente, esses pais acabaram privando esses filhos que acabam fazendo péssimas decisões no futuro porque faltou algo. Entenda que correção é por amor, mas enfim. Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Normalmente entre o filho maravilhoso e uma mãe orgulhosa tem uma vara, um chinelo voador. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Como é que é aquele negócio? Pense antes de falar. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. Pera, um parênteses aqui. Nossa, escravidão, que horror. Sim, escravidão é uma coisa horrível. Mas só abrindo parênteses aqui, caso você não saiba, a escravidão no contexto bíblico é uma coisa diferente. O que acontecia? Uma pessoa se tornava escravo, um trabalhador que não recebe salário, quando ela tinha uma dívida. Ou se ela herdasse uma dívida que ela não tinha como pagar. Então ela trabalhava para pagar essa dívida. Então dentro da literatura bíblica, sempre que você escuta de um escravo, pelo menos dentro dos costumes de
Israel. Essa pessoa estava pagando uma dívida, ela não seria um escravo para sempre, desde que ela pagasse sua dívida. E daí nós temos também o servo da orelha furada, que não é uma escravidão como que a gente viu nas Idades Médias ou depois das grandes explorações. Um escravo nunca devia ser maltratado dentro dos costumes do povo de Israel, e às vezes trabalhar para um senhor era tão bom que esses escravos decidiam continuar sendo escravo a vida inteira. Daí que nós temos o servo de orelha furada, quer dizer, dívida paga, já podia ir embora, mas quero ficar. Então esse era o costume de Israel. A Bíblia nunca apoia a escravidão, muito pelo contrário, a Bíblia acabou com a escravidão, muito até pelo próprio movimento metodista que aconteceu na Inglaterra, mas isso é história para outro vídeo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você ajuda alguém por muito tempo, sem explicar o que está acontecendo, de repente o favor já não é mais favor, é obrigação. Faz sentido? O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Tem muita coisa nessa vida que se você não for contra, você já é a favor. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Pode ter cerca elétrica, pode ter alarme, só não pode ficar obcecado com essas coisas e ficar morrendo de medo pela sua própria segurança. Porque se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia a sentinela. Eu não preciso ter medo. Eu posso confiar e descansar no Senhor, sabendo que Ele vai me proteger. Posso me apropriar com fé de todas essas minhas promessas, que o Senhor vai garantir a minha segurança. Eu tomo posse disso. Eu oro sobre essas coisas antes de viajar. Eu oro sobre essas coisas andando na minha própria cidade. Eu tomo posse da segurança que o Senhor me prometeu. Tem gente que acaba perdendo muita coisa boa nessa vida, muita promessa de Deus, porque não se apropria delas. Vou deixar na descrição uma mensagem, 2 mensagens na verdade, que você precisa escutar para entender um pouquinho melhor sobre o assunto. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é a abominação, e o reto no seu caminho é a abominação ao perverso. O que chega a ser engraçado às vezes é que são perspectivas tão diferentes que às vezes o ímpio não consegue entender o justo do mesmo jeito que o justo não consegue entender o ímpio. Mas esperançosamente as pessoas vão entender um pouquinho melhor, porque assim vamos ter mais sábios e menos tolinhos. Grande abraço. Por hoje é só.